Então, agora tá gravando, tá? Então é o seguinte, gente, o que que acontece? Essa parte, esse início do capítulo da apostila de vocês, ele fala do quê? Ele fala de dedução de fórmulas, né? Essa parte de dedução de fórmulas propriamente dita, ela é algo muito recorrente do ensino médio, tá? Isso aparece muito no ensino médio. E o que que acontece? Você deduz fórmulas quando você utiliza um conceito chamado de função. E o que que é esse conceito de função, pessoal? Esse conceito de função é quando você tem uma série de situações que ocorrem sempre do mesmo jeito, utilizando sempre os mesmos recursos, certo? Então, o que que acontece? Toda essa função, essa relação de função, ela vem a partir daquilo que nós vimos ontem, daquela parte de generalização, sabe? E o que que acontece? Não é o nosso foco nesse momento ficar deduzindo fórmulas ou ficar entendendo como chegar em um conteúdo que, em via de regra, nós vamos começar a ver no ano que vem. Na verdade, a apostila de vocês traz essa parte agora como uma introdução, certo? Mas não é o nosso foco no momento, tá? Nós temos que entender melhor como utilizar essas fórmulas, como usar essas relações da álgebra para depois nós conseguirmos ver melhor como é que se aplicam essas relações dentro dos conceitos normais. Opa, foi demais. Tá? Então, olha só, eu vou resolver alguns exemplos com vocês, alguns exercícios que deveriam ser exercícios. Eu vou resolver como exemplo, para que vocês entendam mais ou menos como é que funciona. Tá? Porque pode ver que assim, ó, nós temos até a construção de gráficos. Essa parte de construção de gráfico aqui é o que nós vamos ver no ano que vem. Tá? Ano que vem o professor vai ensinar para vocês certinho o que é função, como é que funciona a função, tal, biriri, certo? Então aqui, ó, vou pegar um exemplo para vocês entenderem como é que funciona essa questão da generalização. Deixa eu até pegar a canetinha aqui. Então diz assim, ó, o valor do transporte varia de lugar para lugar. Na cidade A, o preço do táxi é cobrado da seguinte forma: um valor fixo de R$ 5 a cada quilômetro cobrado e valor fixo de R$ 5 e a cada quilômetro cobrado, 1,10. Quando o táxi está parado, não é cobrado. A fórmula que relaciona o preço Y em reais a ser pago após o táxi percorrer uma certa distância X em quilômetros é dada por qual relação? Então, olha só, pessoal, o professor vai construir com vocês bem rapidinho esse exercício. O que que acontece aqui, ó? Vamos pensar comigo. Eu sei que o valor que eu vou pagar é o Y, tá? Então, o Y, nesse caso, ele é o quê? O Y é o meu valor, é o tanto que eu vou pagar, certo? Então, o Y, opa, é um, oh meu Deus, o Y é o meu valor, é o tanto que eu pago. E o X é quem, pessoal? O X, nesse caso, o meu X vai ser quem? Nossa Senhora. X está bem bom, né? Vamos botar aqui. O X, ele é quem? O X, ele é a minha distância. Ele é o tanto que eu vou percorrer. Então, o que que acontece? Olha só. O X é a minha distância. O que que acontece, meus queridos? Escuta só. A cada... Só para eu ter parado o táxi, eu tenho a bandeirada, que é o valor fixo, que é os R$ 5, certo? Ou seja, parei o carro, eu parei o táxi. Só para eu ter parado ele, eu tenho que pagar 5 pila para ele, certo? E o que que acontece? A cada quilômetro que eu rodo, eu tenho que pagar quanto? Eu tenho que pagar R$ 1,10. Então, como é que ficaria esse preço, pessoal? Ficaria assim, ó, Y, que é o meu preço, acaba sendo quem? Acaba sendo os R$ 5 que eu tenho que pagar só para eu ter parado o táxi, certo? Mais o quê?
Olha só, se eu andar 1 quilômetro, quanto é que eu vou pagar? Vou pagar R$1,10, não é? Se eu andar 2 quilômetros, eu vou andar 2 vezes R$1,10. Se eu andar 3 quilômetros, eu vou pagar 3 vezes R$1,10. E assim vai indo, não é? Ou seja, se eu andar uma distância genérica, uma distância X, o que vai acabar acontecendo? Eu vou ter qual relação? Eu vou ter isso aqui, ó, X vezes R$1,10. Entendido? Então, a minha relação que dá esse valor em relação a qualquer distância é essa expressão aqui, ou seja, é a expressão que nós temos na letra E, certo? Ou seja, a relação que dá essa distância em função do... Aliás, que dá o valor em função da distância, pessoal, é essa relação aqui, y igual a 1,1x mais 5, ok? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Eu não estou vendo vocês. O que está acontecendo? Ah, estão aqui. Beleza. Então, o que acontece, gente? É muito comum esse tipo de problema, mas não agora no 8º ano. Esses problemas eles aparecem mais no 9º. Na verdade, isso aqui é o início do conteúdo que nós vamos ver no 9º ano. Essa questão de dedução de fórmulas. E o que acontece, gente? Aqui você não tem não tem uma regra, um jeito mesmo de resolver, até tem um jeito mesmo de resolver o conteúdo, de resolver esse tipo de exercício. Porém, eu teria que pular algumas fases, o que não é interessante para vocês nesse momento que nós estamos, certo? Tranquilo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês sabem que eu vou dar aula para vocês no ano que vem, certo? Vocês já sabem disso? Pessoal, abre o áudio, conversa comigo. Daí, o que tem? O que tem? Essa primeira parte aqui, vocês vão deixar guardada do material de vocês, porque esse aqui é o início do conteúdo do 9º ano. Lá no ano que vem, eu vou dizer para vocês, pessoal, sabe aquele material lá do 8º ano, balalá, biliri, que eu passei para vocês e eu mandei vocês deixar guardado? Então, agora vocês vão trazer para cá. Essa parte aqui, você vai deixar guardadinha, porque nós vamos ver no 9º ano. Esse conteúdo aqui é conteúdo do 9º ano, tá bom? Ele vem nessa introdução aqui, tá? Ele vem nesse início. Eu te digo por quê? Porque a partir de agora, pessoal, nós vamos começar a utilizar algumas fórmulas, tá? No ano que vem, exatamente. Então, lembra que o professor falou ainda, essa parte aqui serve para que eu generalize coisas, para que eu tenha sempre uma expressão igual para todo mundo, tal, biriri. O que vai acontecer? Ela vem como uma introdução para quê? Para que nós possamos já utilizar fórmulas. O que nós precisamos realmente ver, tanto que esse pedacinho da apostila é bem curto, é essa parte aqui, que fala de polígonos, de diagonais de polígono. Gente, nós vamos pensar assim, ó. O que é um polígono? Você sabe o que é um polígono? Acho que é uma figura geométrica que tem 5 lados, né? Não. Que tem, aí que tá, é uma figura geométrica, exatamente. Só que a quantidade de lados que ela tem não tem uma definição, tá? Eu posso ter infinitos lados, não tem problema. E o que acontece? Quando eu tenho esse polígono, quando eu tenho essa figura geométrica, eu acabo tendo esses segmentos de reta que ligam os vértices da minha figura. Ó, esse segmento aqui, esses segmentos que são internos. Esses segmentos que são internos é aquilo que a gente chama de diagonal, tá? O que acontece, gente? Dentro de um polígono, eu tenho os lados, tá? Deixa eu até pegar a canetinha aqui, ó. Eu tenho aqui
esse pedacinho que é o meu lado, tá? Então aqui eu tenho o lado. Eu tenho o vértice. O que é o vértice, pessoal? O vértice é o ponto de encontro de dois lados, tá? E esses segmentos aqui é o que nós chamamos. Nossa! Ficou bem bonito, né? É o que nós chamamos de diagonal, tá? É o que nós chamamos de, meu Deus do céu. É o que nós chamamos de diagonal. A minha superfície não está muito boa aqui hoje. Meu Deus do céu. Não tá diagonal esse dia. Não tá legal. Não tá uma naba, na verdade. Vai tá aqui, meu filho. É o que nós chamamos de, ó, ficou bem bonito agora, ó, de diagonal, tá bom? Então o que acontece, gente? Dentro desse polígono, nós temos os ângulos internos, nós temos os ângulos externos, que a gente vai ver depois, tá? Nós temos as diagonais. E o que acontece, gente? Essa quantidade de diagonais que um polígono pode apresentar, ela é dada em função da quantidade de lados que o teu polígono tiver, certo? Sempre a quantidade de diagonais é dada em função da quantidade de lados. Professor, Oi. vamos supor que, tipo, é ímpar o tanto de lados que tem, sabe? Daí tem como fazer o final com, tipo, na mesma vértice. Não é na mesma vértice. Como que é o nome do ponto? Tem como. Tem como mesmo ele sendo, ó, por exemplo, aqui o pentágono. Ó. Os diagonais na mesma vértice? Não, desculpa, acabou cortando a tua pergunta. Pode fazer de novo? Tem como ligar duas diagonais numa mesma vértice? Tipo, Tem, olha aqui, ó. Olha aqui no caso do pentágono. Mãe, O pentágono. vem cá. Pessoal, só deixem o áudio desligado, por favor. Ó, por exemplo aqui, ó, o pentágono. O pentágono, ele tem de cada vértice o quê? Ele partem... Oi, eu tenho que fazer o serviço. Pessoal, só vou pedir para vocês deixarem o áudio desligado novamente, tá? Depois eu vou arrumar e vou varrer. Ah, tá. Tu não vai embora agora? Embora? Não. Não vai embora. Pronto. Vamos voltar lá. Olha só. Vamos voltar aqui, ó. Gente, por exemplo, ó, o pentágono. O pentágono tem duas diagonais partindo de cada vértice. Se eu pegar o hexágono vai ter quantas diagonais? Ele tem 3 diagonais partindo de cada vértice. Então, sim, de um vértice eu posso partir mais de uma diagonal. Inclusive, eu tenho até como saber quantas diagonais que vão partir de cada um desses vértices. Dividir por 2, né? Não, nós temos uma relaçãozinha que vai permitir que nós vejamos isso, tá? Inclusive... Oi. O que tem 6 lados, tipo, teve 3 diagonais saindo das vértices. Eu achei que era para dividir por 2. Não, no caso do hexágono funciona assim, mas nós temos uma relação que generaliza isso, tá? Que nós vamos ver nesse momento. Deixa só eu abrir aqui a apresentação para vocês rapidinho. Cadê? Tá aqui, 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 tá aqui. Aqui. Perfeito. Achei. Então, ó, o que acontece, gente? Hoje nós vamos ver somente as diagonais do polígono, como é que elas funcionam, tá? Então a gente começa lá na página 90 a ver isso. E o que vai acontecer, ó? Antes de mais nada, eu tenho que saber que todo polígono, pessoal, ele é nomeado em função da sua quantidade de lados, tá bom? Todo polígono ele tem nome em função da sua quantidade de lados. Luiz, tu queres dizer alguma coisa? Tá levantando a mão. Não? Então tá, tocamos ficha. E o que acontece, gente? O único polígono que não tem nenhuma diagonal e que a gente vai estudar ele mais tarde de modo mais aprofundado é o triângulo, tá? O triângulo, muitas vezes, existem algumas classificações, alguns matemáticos, que não consideram ele como sendo simplesmente um polígono, tá?
inclusive o autor da apostila de vocês considera que polígono é somente a figura geométrica que tem diagonal. E o triângulo, ele é o único polígono que não tem nenhuma diagonal, tá? O triângulo não possui diagonais. Então, o que acontece? Algumas vezes você vai encontrar o triângulo como não sendo um polígono propriamente dito. Ele é uma outra forma geométrica. Mas, sim, o triângulo é um polígono, tá? Ele ainda recebe essa classificação. A diferença é que ele não tem diagonal. Então, ó, quando eu tenho 4 lados, o meu polígono é chamado de quadrilátero. Não é tudo quadrado. É quadrilátero, tem 4 lados. O quadrado é um tipo de quadrilátero, tá bom? Assim como eu tenho retângulo, como eu tenho trapézio, losango, paralelogramo, e assim vai indo, tá? Então, 4 lados é quadrilátero, 5 lados é o pentágono, 6 lados é o hexágono, 7 lados o heptágono, 8 lados o octógono, 9 lados o eneágono, 10 lados o decágono, tá? E assim vai indo, conforme a quantidade de lados que o teu polígono apresentar, ok? Normalmente é cobrado que você saiba o nome, tá, dos caras que tem 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 lados, tá, pessoal? Esses caras, por serem mais comuns de aparecer, eles são tratados pelo nome. E esse camaradinho aqui, que tem 20 lados, que é o icoságono, tá? Os demais polígonos que têm uma quantidade de lados diferente dessa, eles são tratados pela sua quantidade de lados e não pelo nome, porque os nomes não são tão comuns. Combinado? E o que acontece? Gente, como é que eu consigo achar a quantidade de diagonais de um polígono? Tem como fazer isso? Tem. Tem como achar a quantidade de diagonais de polígono. E essa quantidade, pessoal, é dada em função desse n aqui. O que é o n, pessoal? O n, nesse caso aqui, é a quantidade de lados do meu polígono. Meu Deus do céu. Minha letra não é tão feia assim, tá? É a quantidade de lados. Nossa, deixa eu até apagar isso aqui que ficou horrível. O n, nesse caso, gente, é a quantidade de lados. Então, ó, o número total de diagonais que o meu polígono vai ter é sempre o quê, gente? É sempre a quantidade de lados substituída aqui no lugar do n, ok? Então, quantidade de lados que multiplica a quantidade de lados menos 3 dividido por 2. E se eu quiser saber quantas diagonais que partem de cada vértice, como é que eu vou fazer, gente? Eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter a quantidade de lados menos 3. Então, de cada vértice do meu polígono, vão partir quantas diagonais? Vão partir o número de lados desse polígono menos 3 diagonais, tá bom? E a quantidade total de diagonais é dada por quem? É dada por essa relação. Ou seja, para que eu saiba a quantidade de diagonais de um polígono, o que eu preciso saber? Eu preciso saber somente quantos lados que ele tem. Se eu souber quantos lados ele tem, eu consigo saber quantas diagonais ele vai ter e eu consigo... Oi. Tipo, se o número for decimal, e daí... Não tem como um número ser decimal, minha querida, porque toda a quantidade de lados do teu polígono sempre vai ser uma quantidade inteira. Eu não posso ter um polígono com 5 lados e meio, entende? Se ele... Ah, tá. Daí se for menor que 3, não dá porque... Não dá, não vai existir polígono daí. Ah, Entendeu? entendi. Então, o que vai acontecer? Eu só tenho quantidade de lados inteira, não tenho como ter meio lado, entendeu? Por isso que a minha quantidade de diagonais também vai ser uma quantidade inteira. Ah, e outra positiva, não posso ter uma quantidade negativa aqui, tá ok? Então, Professor, Oi. 3 sempre vai ser 3 para diminuir pelo número de lados? Sempre vai ser 3 para diminuir pelo número de lados. Isso aqui, pessoal, essas duas relações aqui são duas fórmulas. Elas não mudam nunca. Elas são relações que valem sempre. E valem para todos os polígonos, tá?
Então, sempre vai ser menos 3. Álvaro, mas de onde é que vem essas fórmulas? Bom, isso daqui, de onde é que elas vêm, qual é o motivo de ser dividido por 2, menos 3, por que está multiplicando aqui? O professor vai te mostrar isso aqui no ensino médio. Aí sim, no médio, lá no primeiro ano, eu te mostro de onde é que vem essa fórmula, tá? O porquê que ela funciona assim. Mas até nós chegarmos lá, nós simplesmente vamos aplicá-la, tá bom? Professor, o Oi. que é o N mesmo? O N é a quantidade de lados que tu vai ter no teu polígono, tá? O N é sempre a quantidade de lados. Daí seria, vamos supor que a quantidade de lados é 4. Seria o Aí seria 4. No lugar do N, tu ia pôr 4. Ó, por exemplo, olha o 4 que... vezes 4 menos 3? Isso, ó. Por exemplo aqui, ó. Quantas diagonais tem um polígono com 15 lados? Então vamos pensar assim, pessoal, ó. Deixa eu ver se a minha superfície vai colaborar. O meu N aqui, ele seria o quê? O meu N seria 15. Tá? Eu vou considerar que o N aqui, ele vale 15. Tudo bem? Sim. Por quê? Quantos lados que o meu polígono tem? Meu polígono tem 15 lados. Então, quantas diagonais esse cara vai ter? Vamos ver, vamos fazer a relação aqui, ó. Diagonal é igual, ó, a quantidade de lados, que é n, que é 15, vezes quem? O n, que é 15, menos 3, dividido por... Isso aqui tudo dividido por quanto, pessoal? Isso aqui tudo dividido por 2. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, diagonal vai ser quem? Vamos lá. Diagonal é quem? Diagonal é 15. Só vou pedir para vocês não riscarem também, gente, senão vai acabar confundindo, tá? 15 vezes, olha só, 15 menos 3 vai dar quanto? 15 menos 3 vai dar 12. 15 vezes 12 dividido por quanto? Dividido por 2. Álvaro, eu tenho que multiplicar primeiro para depois dividir? Não, não precisa fazer isso. Tu pode pensar assim, ó. Diagonal vai ser quem? 15 não dá para dividir por 2, então eu mantenho 15 vezes, olha só, 12 dá para dividir por 2, não dá? 12 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 6. E 15 vezes 6 vai ser quanto? 15 vezes 6 vai dar 90. Então eu tenho quantas diagonais num polígono com 15 lados, pessoal? Eu acabo tendo 90 diagonais. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu 90 diagonais ao todo? ao todo, aqui quando eu digo diagonal, são todas elas. Então, no todo, eu consigo ter quantas diagonais? Eu consigo ter 90 delas, tá? Então, eu sempre tenho 90 diagonais em um polígono que tem 15 lados. Beleza? Entendido? Ó, deixa eu apagar aqui agora para nós fazermos outro exemplo. Deixa eu apagar aqui. Para nós irmos para outro exemplo. Vamos apagar aqui. Foi. Ó, vamos ver outro aqui, ó. Quantas diagonais tem um eneágono? Como eu te disse, alguns caras, eles são chamados por quem? Eles são chamados pelo nome. Um eneágono, pessoal, ele tem 9 lados. Ou seja, o meu n vai ser quanto? O n agora vale... Nossa Senhora. O n agora vale quanto? O n agora vai valer 9. Ou seja, eu tenho um polígono que tem 9 lados. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Como é que eu vou calcular esse número de diagonais? Diagonal é igual a quem? É igual a minha quantidade de lados, que é o 9. Então, 9 vezes o 9 menos 3. Nossa, mãe de Deus. Tá difícil. Vamos voltar aqui. Vai dar tudo certo. Essa minha superfície não tá legal hoje. 9, que vai multiplicar o que, gente? 9 menos o 3
tá? Isso aqui tudo dividido por quanto, gente? Isso aqui tudo dividido por 2. Beleza? Então, minha quantidade de diagonais vai ser quem? Vai acabar sendo o 9 vezes 9 menos 3, que é 6, dividido por quanto, pessoal? Dividido por 2. Então, olha o que vai acontecer. Ó. Deixa só eu tirar esse aviso da tela. Então, o que vai acabar acontecendo? Ó? Diagonal vai acabar sendo quem? 9 vezes 6 vai dar quanto, gente? 9 vezes 6 vai dar 54. Então, 54 dividido por 2 vai dar quanto, gente? 54 dividido por 2, que vai acabar dando 27. Ou seja, eu tenho quantas diagonais num eneágono, num polígono que tenha 9 lados? Eu tenho 27 diagonais. Entendido? Então, eu sempre vou fazer o quê? No lugar do n naquela relação, naquela fórmula, eu sempre vou colocar o quê? A minha quantidade de lados e ali eu vou fazendo as continhas bonitinho. Entendido? Alguma dúvida, pessoal, até esse pedaço aqui, até essa parte? Não? Ó, acho que dá tempo de nós fazermos mais um exemplo rapidão. Deixa só eu apagar aqui. Opa. Ô, professor, não importa a sequência se tu vai dividir primeiro um número ou se tu vai primeiro multiplicar, né? Não, sendo multiplicação e divisão não importa a ordem, tá? Se tu vai multiplicar, tu vai fazer na ordem que aparece. Sim. Tá? Não, nem te preocupa com isso. Gente, o professor está pedindo para você não ficar piscando na tela. Tá? Eu sei que tem gente que descobriu isso agora, mas acaba atrapalhando na aula, tá bom? E outra, eu tenho como saber quem está mexendo depois, tá? Então, não o faça. Então, ó, só para nós fecharmos e para continuarmos depois na segunda aula. Ó. Quantas diagonais possui um polígono com 25 lados? Então, vamos lá. O n vai ser quanto, gente? Meu n vale 25. Então, diagonal... Nossa, mãe. Deixa eu consertar aqui. Pronto. Diagonal é igual a quem, gente? Vai ser igual a 25, que multiplica 25 menos 3 dividido por quanto? Isso aqui tudo dividido por 2. Só para justificar, minha letra sai feia assim porque eu tô desenhando ela com o mouse. Tá? Por isso que sai essa naba. Mas vamos lá. Diagonal é igual. Nossa, mãe de Deus. Eu vou arrumar isso aqui. Vamos lá. Ó, diagonal vai ser igual a quem, gente? Ó, diagonal é igual a 25. Então, 25 vezes 25 menos 3, que vai dar 22. Isso aqui tudo dividido por quanto? Isso aqui tudo dividido por 2. 20, Álvaro, mas fazer 25 vezes 22 é muito ruim. Então, eu posso fazer o quê? Diagonal igual a quem? Igual a 25 vezes quem, gente? 22 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 11. E 25 vezes 11 vai ser quanto, gente? Vai ser 275. Ou seja, quantas diagonais eu tenho em um polígono que tem 25 lados? Eu acabo tendo 275 diagonais. Ok? Beleza? Tranquilo? Então é o seguinte, pessoal. Escuta só. O professor vai parar a gravação da aula agora.